Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 27. Voltando agora ao relato da minha vida, já descrevi o grande tormento e aflição em que me encontrava e as muitas orações que se faziam para que o Senhor me levasse por outro caminho, que fosse mais seguro, pois, segundo me diziam, aquele em que eu me encontrava era muito suspeito. Verdade é que, embora eu o suplicasse a Deus, por mais que quisesse desejar outro caminho, como via tão melhorada a minha alma, não estava ao meu alcance desejá-lo, a não ser algumas vezes em que estava muito desanimada por tudo que me diziam e medos que me infundiam. Apesar disso, sempre o pedia. Via-me completamente mudada em relação a tudo. Não podia, mas punha-me nas mãos de Deus. Ele sabia o que me convinha, que em tudo cumprisse em mim o que era a sua vontade. Eu via que esse caminho me levava para o céu, ao passo que o anterior me levava para o inferno. Não conseguia me forçar a desejar isso ou a crer que fosse o demônio. Mas, embora isso não dependesse de minha vontade, fazia o quanto podia para o crer e desejar, porque essa intenção eu oferecia o que fazia, desde que fosse alguma obra boa. Recorria a santos de quem era devota, para que me livrassem do demônio. Fazia novenas, encomendando-me a Santo Hilarião, a São Miguel Arcanjo, por quem, por esse motivo, adquiri novamente devoção. E a outros muitos santos eu importunava para que o Senhor me mostrasse a verdade. Quero dizer, para que o conseguissem de sua majestade. Depois de 2 anos de oração, minha e de outras pessoas, para que o Senhor me levasse por outro caminho ou mostrasse a verdade, porque eram muito frequentes as vezes em que, como disse, o Senhor falava comigo. Aconteceu-me isto. Num dia do glorioso São Pedro, estando eu em oração, vi junto a mim, ou melhor dizendo, senti, pois nem com os olhos do corpo, nem com os da alma, vi coisa alguma. A presença de Cristo ali, mesmo junto de mim, e via ser Ele quem falava comigo, segundo me pareceu. Como eu não tinha a menor ideia de que pudesse haver semelhante visão, deu-me um grande temor, a princípio, e não fazia nada além de chorar. Mas bastava que ele me dissesse uma só palavra de conforto, e eu ficava como de costume, calma, alegre e sem nenhum temor. Parecia-me que Jesus Cristo andava sempre ao meu lado, e como não era visão, com imagens, não via sob que forma, mas sentia muito claramente estar ele sempre ao meu lado direito e a testemunhar todas as minhas ações. Bastava que eu me recolhesse um pouco ou não estivesse muito distraída e não podia ignorar que ele estava junto de mim. Fui logo muito aflita relatar o caso a meu confessor, que me perguntou sob que forma eu o via. Disse-lhe que não o via. Perguntou-me, então como eu sabia que era Cristo? Disse-lhe que não sabia como, mas não podia deixar de saber que era Ele, que estava junto de mim. Eu via e sentia nitidamente, e que o recolhimento da alma era muito maior do que na oração de quietude e muito contínuo, e os efeitos muito distintos daqueles que costumavam sentir, e que tudo isso era coisa muito clara. Não fazia senão usar de comparações para me fazer entender.
E a verdade é que essa espécie de visão não há nenhuma comparação que lhe seja realmente adequada, pois é uma das mais elevadas de todas. Isso me foi dito mais tarde, por um santo homem e de grande espírito chamado Frei Pedro de Alcântara, a quem depois farei menção, além de outros grandes letrados que me disseram a mesma coisa. De todos os tipos de visão, é nesta que o demônio tem menos poder de interferir. Porém, não há termos para que nós, mulheres, tão desprovidas de conhecimentos, possamos dela falar. Homens letrados saberão explicá-la melhor. Porque se digo que não o vejo com os olhos do corpo, nem o da alma, porquanto não se trata de uma visão por imagens. Como posso saber e afirmar que ele está junto de mim com mais clareza do que se eu visse? Não é uma comparação adequada dizer que é como uma pessoa que, estando no escuro, não pudesse ver alguém que está ao seu lado, ou como alguém que estivesse cego. Há, é claro, alguma similaridade, mas não muita, porque quem está no escuro pode detectar a presença de outra pessoa com seus sentidos restantes. Pode ouvi-la falar ou mover-se, ou mesmo tocá-la. Nesse caso, no entanto, nada disso é possível, nem se vê na escuridão. Ao contrário, ele se apresenta à alma por um conhecimento mais claro do que o sol. Não digo que se veja o sol, nem que se perceba qualquer claridade, mas que há uma luz que, mesmo sem ser vista, ilumina o entendimento para que a alma goze de tão grande bem. Traz consigo bênçãos extraordinárias. Não é como uma presença de Deus que se faz sentir muitas vezes, em especial aqueles que têm oração de união e quietude, pois quando começamos a ter oração, encontramos a quem falar e parece que sabemos que Ele nos ouve, pelos efeitos interiores da graça que sentimos em nossa alma, por um grande amor, uma fé resoluta e uma ternura espiritual. Essa graça é, sem dúvida, uma grande dádiva de Deus e tem-a em alta contra a alma a quem ela foi dada, porque é a oração muito elevada. No entanto, não é visão, porque a presença de Deus é percebida apenas por efeitos que produz na alma, que é o modo como Sua Majestade quer se fazer sentir. Numa visão, a alma vê claramente o que está presente, Jesus Cristo, Filho da Virgem, ao passo que nesta outra oração lhe chegam influências da divindade. Aqui, porém, juntamente com essas influências, vemos que também a humanidade sacratíssima nos acompanha e nos quer conceder dádivas. Perguntou-me então o confessor, quem lhe disse que era Jesus Cristo? Ele mesmo, muitas vezes, respondi eu. Mas antes que me dissesse, já estava gravado no meu entendimento que era ele. E antes disso, me dizia, mas eu não o via. Se viesse falar comigo uma pessoa que eu nunca tivesse visto, mas da qual eu tivesse apenas ouvido notícias, estando eu cega ou em grande escuridão, e me dissesse que era, eu acreditaria no que me dissesse, mas não poderia afirmar que era, ela com a mesma certeza que se tivesse o visto. Aqui, no entanto, isso é possível, mas sem que eu veja. Essa certeza se impõe de tal maneira que não parece que se possa duvidar, ou dito de outro modo, o Senhor quer estar tão esculpido no entendimento que não se possa duvidar de sua presença, menos até do que aquilo que se vê.
porque naquilo que vemos fica às vezes uma suspeita de que possamos estar iludidos, ao passo que aqui, ainda que de início possamos ter essa suspeita, logo se impõe uma grande certeza que desvanece a dúvida. O mesmo se dá nesta maneira pela qual Deus ensina a alma e fala com ela, sem falar, tal como ficou dito. É uma linguagem tão própria do céu que aqui na terra não a podemos aprendê-la, por mais que o queiramos, se o Senhor não nos ensina por experiência. O Senhor põe bem dentro da alma o que Ele quer que ela entenda, e ali o apresenta sem imagens nem forma de palavras. Mas a maneira dessa visão de que falamos, e note-se bem essa maneira de Deus fazer com que a alma entenda o que Ele quer, ao que também se incluem grandes verdades e mistérios. Porque muitas vezes é assim que o Senhor me explica alguma visão que Sua Majestade quer me apresentar. Pelas razões que impus, parece-me que este é o estado em que o demônio menos se pode intrometer. Se não são boas razões, devo estar enganada. Esse modo de visão e de linguagem é uma coisa tão espiritual que não há, ao que me parece, nenhuma agitação nas potências nem nos sentidos por onde o demônio possa tirar alguma vantagem. Isso ocorre algumas vezes e dura bem pouco tempo. Noutras, ao meu ver, não estão suspensas as potências, nem perdidos os sentidos, mas antes muito ativos, o que nem sempre ocorre na contemplação. Na verdade, ocorre muito raramente. Aqui não agimos de nossa parte, nem fazemos nada. Tudo parece obra do Senhor. É como se um alimento já estivesse em nosso estômago, e sem que o tivéssemos comido, nem soubéssemos como chegou até ali, mas apenas percebemos muito bem que ele está lá. A diferença é que nesse exemplo não se sabe que alimento é, nem quem ali o colocou, ao passo que aqui se sabe quem o pôs, mas não como ele o fez, pois minha alma não viu nada, nem pode entender como isso se deu. Além disso, ela jamais o desejara, nem tivera conhecimento de que isso era possível. Na fala que dissemos antes, Deus fala com que o entendimento preste atenção naquilo que está sendo dito, ainda que não o queira. Parece que a alma tem ali outros ouvidos com que ouve e que a fazem escutar, impedindo que ela se distraia do mesmo modo como alguém que, tendo boa audição e sendo impedido de tapar os ouvidos enquanto lhe falam de perto, em voz alta, não conseguiria deixar de ouvir, ainda que o desejasse. E no fim das contas, algumas coisas ela faz, pois está atenta, ouvindo o que lhe falam. Aqui, no entanto, ela não faz nada, pois lhe é tirado até mesmo esse pouco que fazia na fala passada, que era só escutar. Encontra tudo cozinhado e comido, não tem mais a fazer do que aproveitar, como alguém que, sem jamais se ter esforçado para aprender a ler, tampouco tivesse estudado coisa alguma, de repente achasse em si toda a ciência já sabida, sem saber como nem por onde, já que sequer se dera ao trabalho de aprender o abecedário. Esta última comparação parece-me explicar alguma coisa desse dom celestial, porque a alma se vê repentinamente sábia, e o mistério da Santíssima Trindade e outras coisas muito elevadas se tornam tão claros que não há teólogos com quem se não atrevesse a disputar a verdade dessas grandezas. Fica tão espantada
que basta uma dádiva dessas para mudar toda uma alma e fazê-la não amar nada a não ser aquele que ela vê, que sem nenhum trabalho a tornou capaz de tão grandes bens, e que comunica-lhe segredos e trata com ela com tanta amizade e amor que se não podem descrever, como algumas dádivas, por serem tão admiráveis e feitas a quem tão pouco as tem merecido, despertam certa suspeita e não se podem acreditar a não ser por alguém que possua uma fé muito viva. Proponho-me a não ser que me mandem outra coisa, falar apenas de algumas que podem ser de algum proveito para outras pessoas, ou para que não se espante aquele a quem o Senhor as conceder, por lhe parecer que é impossível, como me acontecia a mim, ou para explicar-lhe o modo e caminho por onde o Senhor tem me levado, que é o que me mandou escrever. Voltando então a esse modo de entender, o que me parece é que o Senhor quer que de todas as maneiras essa alma tenha alguma notícia do que se passa no céu. E parece-me que ainda, como lá o Senhor e a alma se entendem, sem se falarem, do que eu jamais tive certeza, até que o Senhor, por sua bondade, quisesse que eu ouvisse e me mostrasse num arrebatamento. O mesmo se dá aqui, pois Deus e a alma se entendem apenas por querer Sua Majestade que assim o seja, sem nenhum outro artifício. Aqui já se vê o amor que tem esses dois íntimos amigos, tal como duas pessoas que se amam muito e são capazes de se entender apenas com o olhar, sem precisar usar palavras. Também aqui, sem vermos como esses dois amantes se olham fixamente, como diz, segundo creio, pois assim ouvi dizer, o esposo à esposa no Cântico dos Cânticos. Ó benignidade admirável de Deus, que assim permites ser olhado por olhos tão pecaminosos como os da minha alma. Fiquem já, Senhor, com vos verem, acostumados a não olhar para as coisas baixas, e que não os contente coisa alguma afora vós. Ó ingratidão dos mortais, até onde há de chegar? Sei por experiência que é verdade isso que digo, e que tudo quanto se disser não é nada em comparação com aquilo que fazeis com uma alma que trazeis a esse ponto. Ó almas que começastes a ter oração e que tendes verdadeira fé, que bens podeis buscar ainda nesta vida, deixemos de lado o que se ganha para a vida eterna, que cheguem aos pés do menor destes bens que acabo de descrever. Vede, pois isto é verdade, Deus dá-se a si mesmo aos que tudo deixam por Ele, não faz distinção de pessoas, porque a todos ama. Ninguém, por ruim que seja, pode excusar-se, pois assim Ele fez comigo e me trouxe onde hoje estou. Olhai e vede. O que digo não é senão uma fração insignificante daquilo que se pode dizer. Só vai dito o necessário para dar-se e entender esse modo de visão, bem como a dádiva que Deus concede à alma. Não posso expressar, contudo, o que sinto quando o Senhor permite entender segredos e grandezas suas.
um deleite tão acima de quantos a que se possa entender. Tamanha beatitude é algo que nos faz com razão repugnar os bens desta vida. Todas as riquezas deste mundo nada mais são que escumalha, entulho e dejeto. Enoja-me fazer menção dos bens terrenos para estabelecer qualquer comparação, mesmo que deles desfrutasse para sempre. E o que são esses deleites com que nos presenteia o inefável Senhor? Uma mera gota d'água proveniente daquele grande e caudaloso manancial que preparou para nós. Isso dá vergonha e certamente tenho-a de mim mesma. Se fosse possível sentir-se envergonhada no céu, com razão estaria eu lá mais envergonhada que ninguém. Porque temos de desejar tantos bens e deleites, e glória imorredoura, tudo isso à custa do bom Jesus, se não o ajudamos a levar a cruz, como o Cirineu? Não deveríamos, ao menos, chorar com as filhas de Jerusalém? Porque com prazeres e distrações haveremos de fruir daquilo que se conquistou para nós à custa de tanto sangue? Impossível. Ao aceitarmos honras vãs, pensamos poder remediar um desprezo como que ele sofreu para que nós reinássemos para sempre? Não tem sentido. Errado, muito errado, é esse caminho, e por ele nunca chegaremos lá. Brade vossa reverência essas verdades, já que Deus tirou de mim essa liberdade. Por mim queria bradá-las sempre, mas tamanha foi minha demora em ouvir a voz de Deus, como se vê pelo que tenho escrito, que me sinto muito envergonhada de falar nisso, e assim prefiro calar-me. Farei aqui apenas uma consideração sobre a felicidade dos bem-aventurados no céu. Praz ao Senhor conceder-me a graça de um dia poder gozar deste bem. Que glória acidental será, que alegria para os bem-aventurados, que já disso gozam, quando virem que, ainda que tarde, não deixaram de fazer por Deus nada do que lhes era possível, e de todas as maneiras que puderam, não deixaram de dar nada a Ele, conforme as forças e estado de cada um, de maneira que nem podia mais, deu mais. Que rico se achará aquele que deixou todas as riquezas por Cristo. Que honrado quem por ele não quis honra, mas ao contrário gostava de se ver muito diminuído. Que sábio quem se alegrou de que o tivessem por louco, pois também era chamado de louco aquele que é a própria sabedoria. Como há muitos destes agora, por causa de nossos pecados. Parece que já se acabaram os que as pessoas tinham por loucos, quando os viam fazer obras heróicas dignas dos verdadeiros amadores de Cristo. Ó mundo, mundo, o quanto de tua reputação deves ao fato de haver tão poucos que te conheçam. Pensamos que se serve mais a Deus em que nos tenham por sábios e discretos, e assim deve ser, dependendo do que se entende discrição. Logo nos parece ser pouco edificante não andar cada um em seu estado, com muita compostura e autoridade. Até o fato de frades, clérigos e freiras vestirem roupas velhas e remendadas nos parecerá ser uma novidade e causará escândalos aos fracos. E mesmo o fato de estarem muito recolhidos e terem oração, do jeito que está o mundo, e tão esquecidos que estamos no ímpeto
com que os santos buscavam a perfeição parece agravar ainda mais as desventuras que se veem nesses tempos. E que escândalo não causariam os religiosos que demonstrassem não só com palavras, como já o fazem, mas também com obras, o desprezo que se deve ter pelo mundo. Desses escândalos, o Senhor tira grandes proveitos, e se uns se escandalizam, outros caem em si e sentem remorsos. Quem dera tivéssemos hoje ao menos um esboço do que se passou com Cristo e seus apóstolos, pois agora mais do que nunca é necessário. Quão bom exemplo disso encontramos no bem-aventurado Frei Pedro de Alcântara, que Deus acaba de nos levar. O mundo não suporta tanta perfeição. Dizem que a saúde das pessoas é hoje mais fraca do que nos tempos passados. Porém, embora esse santo homem vivesse no tempo presente, seu espírito estava tão robusto como no passado, de maneira que tinha o mundo sob seus pés. Pois embora nem todo mundo ande tão desnudo ou faça tão severas penitências como ele, há muitas maneiras de se desprezar o mundo, como disse em outras ocasiões, e o Senhor as ensina àqueles nos quais ele vê coragem. E que grande coragem deu Sua Majestade a esse santo para que fizesse tão severa penitência por 47 anos, como todos sabem. Direi alguma coisa sobre isso, pois sei que é tudo verdade. Disse-me ele a mim e a outra pessoa com quem tinha poucas reservas, e a causa de tê-lo dito a mim era a amizade que me tinha, porque quis o Senhor que ele a tivesse para me defender e encorajar num tempo de extrema necessidade, como já disse e direi, que em 40 anos, se não me falha a memória, dormir apenas 1h30 por dia, e que o maior trabalho de penitência que tivera no início fora o de vencer o sono, o que conseguia mantendo-se sempre de joelhos ou de pé. Só dormia sentado, com a cabeça encostada a uma madeirinha que pregara a parede. Deitado ainda que quisesse, não conseguia, porque sua cela, como se sabe, não tinha mais que 4,5 pés de comprimento. Em todos esses anos jamais pôs o capuz, por forte que fosse o sol ou a chuva, nem trazia nada nos pés, nem roupa, a não ser um hábito de estamenha vestido diretamente sobre a carne, tão apertado quanto podia aguentar, e coberto com um manto do mesmo material. Dizia-me que nos dias de grande frio despia o manto e deixava aberta as portas e a janela da cela, para que, pondo depois o manto e cerrando as aberturas, pudesse contentar o corpo e sossegar com mais abrigo. Normalmente comia dia sim, dia não, e perguntou-me certa vez por que eu me espantava, pois era muito possível a quem se tivesse acostumado a isso. De um companheiro seu, ouvi que lhe acontecia de ficar 8 dias sem comer. Devia ser quando estava em oração, porque tinha grandes arrebatamentos e ímpetos de amor a Deus, os quais uma vez pude testemunhar. Sua pobreza fora extrema na mocidade, e tamanha era sua mortificação, que me contou ter ficado 3 anos numa casa da sua ordem, sem que conhecesse nenhum frade, a não ser pela voz, porque nunca ergui os olhos, e que por isso tão pouco sabia ir aos lugares onde tinha de ir,
a não ser seguido de perto os passos dos frades. Isso também lhe acontecia nos caminhos. As mulheres jamais fitava, e isso durante muitos anos. Dizia-me que, para ele, já não havia diferença entre ver e não ver. Mas era muito velho quando vim a conhecê-lo, e tão extrema era sua fraqueza que parecia feito de raízes de árvores. Com toda essa santidade, era muito afável, ainda que de poucas palavras, a menos que fosse interrogado. Quando isso acontecia, era muito agradável, porque tinha um formoso entendimento. Outras muitas coisas quisera eu dizer, mas tenho medo de que Vossa Reverência me pergunte por que me meto nisso. E esse temor me acompanhou enquanto eu escrevia este breve relato. Concluo, portanto, dizendo que esse homem morreu do mesmo modo como viveu, pregando e admoestando seus frades. Quando viu que já se acabava, disse o salmo: Laetatus suins quae dita summum domum, Domini ibimus, e pondo-se de joelhos, morreu. A partir deste dia, quis o Senhor que ele me assistisse mais do que em vida, aconselhando-me em muitas coisas. Pude vê-lo muitas vezes com grandíssima glória. Na primeira vez em que me apareceu, disse-me como era bem-aventurada a penitência, que tão grande prêmio havia merecido, e outras muitas coisas. 1 ano antes de morrer, apareceu-me quando eu estava ausente naquele momento, e soube que ele não tardaria a morrer. Eu avisei, estando ele a algumas léguas daqui. Quando expirou, voltou a aparecer, dizendo-me que ia descansar. Não acreditei naquilo e confidenciei o fato a algumas pessoas. Porém, passado 8 dias, veio a notícia de que morrera, ou melhor, que começara a viver para sempre. Ei-la aqui acabada em tão grande glória, esta aspereza de vida. Parece-me que ele me consola muito mais agora do que quando aqui estava. Uma vez disse-me o Senhor que ninguém lhe pediria coisa alguma em seu nome, que não haveria de ser ouvida. Vi serem cumpridas muitas das que lhe tenho encomendado, do que pedisse ao Senhor. Seja bendito para sempre. Amém. Mas quantas palavras tenho dito para induzir Vossa Reverência a não estimar em nada as coisas desta vida, como se Vossa Reverência não soubesse ou não estivesse já resolvido a deixar tudo e posto sua determinação em prática. Vejo tanta perdição no mundo que, ainda que dizer estas coisas possa não servir de nada, o esforço de escrevê-las vale a pena pelo conforto que me dão, pois tudo o que digo é contra mim. Queria o Senhor me perdoar pelo quanto eu tenho ofendido nessa questão, e que Vossa Reverência também me perdoe, pois o canso sem propósito, dando a impressão de que quero que faça penitência pelos pecados que eu mesma cometi.